Olha, muito bom dia a todos. Uma vez mais, queria aqui agradecer aqui essa ilustre presença aqui dos nossos parceiros e clientes e sócios de projeto. Gil Nadais, secretário-geral da Abimota, uma vez mais, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui junto conosco para a gente bater esse papo sobre esse tema, sobre duas rodas. Esperamos chegarmos sem precisar das outras duas rodinhas para ficarmos em pé ao final dessa jornada, mas vamos consegui-lo fazer. Rui Tavares também, muito obrigado, da J. Maia, um cliente nosso e profundo conhecedor no seu dia a dia de como que se produzem essas magrelinhas, que são os famosos veículos de duas rodas. Muito obrigado. Paulo Martins, eu digo que ele não gosta de ser chamado, mas eu gosto de chamar o guru da inovação de tecnologia, administrador da Incentia. Também vem dar um ponto de reflexão dentro da inovação e de uma certa futurologia sobre o tema. Bom, o que nós temos para falar hoje? Temos aqui 3 grandes temas que vamos circundar aqui. Eu vou pedir a presença de cada um de vocês e quem está também nos assistindo aí possa colocar também as perguntas dentro do chat. Agradeço por isto. Eu vou só aqui fazer um pequeno enquadramento, simplesmente falar que é o Wide Partner, quem somos o Wide Partner, para quem não conhece, o Wide Partner é um parceiro da Sage, focado único e exclusivamente em fazer a implementação e suporte dos produtos da Sage, worldwide. Nós já temos escritórios espalhados em mais de 5, 6, 7 países, já vou perdendo as contas, e temos como missão conseguir ajudar os nossos clientes, nossos parceiros a ir mais longe, através do software de gestão. Isto aqui é alguma das presenças que nós estamos, alguns nossos números, e somos um parceiro de referência dentro do setor aqui em Portugal, não só, mas a nossa ambição é ser o maior parceiro da Sage a nível mundial. É uma ambição grande, mas quem corre por gosto não cansa. Bom, vamos então aqui entrar naquele momento do overview, ou seja, a ideia também aqui é a gente poder partilhar e espicaçar a curiosidade da nossa audiência, da nossa rede, das pessoas que trabalham conosco, do que é o setor das duas rodas aqui em Portugal. Eu vou, obviamente, primeiramente passar aqui a palavra para o Rui, para o Gil. Gil, enquanto o representante da associação que reúne aí os grandes players desse mercado, nós temos visto acompanhar cada vez mais uma crescente posicionamento de Portugal como sendo um grande hub dentro dessa indústria a nível não só europeu, mas também a nível mundial. Gostaria que você começasse pelo seu lado para a gente fazer aqui um pouquinho um enquadramento do que é o setor das duas rodas aqui no mercado de Portugal, como é que nós estamos e quais são as principais oportunidades e desafios também que você tem visto, uma vez que tem acesso a várias empresas ligadas a esse setor. Depois eu vou pedir para o Rui, enquanto uma empresa ligada ao setor que vive no seu dia a dia, os desafios e as oportunidades que possa encontrar, também falar um pouquinho sobre isto, e depois passo aqui a palavra para o Paulo. Ok? Gil, a palavra é sua, o palco é seu. Obrigado. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar e falar sobre o setor das duas rodas. Portugal, em 2019, foi o maior exportador da Europa de bicicletas. Não temos os números fechados de 2020, mas podemos dizer que subimos 5%, mesmo não obstante a pandemia, que obrigou algumas empresas a estarem paradas durante cerca de 2 meses. Mesmo assim, aumentámos as exportações. Tive acesso recentemente aos números das exportações do início deste ano até o mês de abril e posso dizer que o mês de março e de abril bateram todos os recordes. Estão totalmente acima portanto, do ano anterior, sendo que em 2 meses quase que exportámos 25% do ano anterior. Isto quer dizer bem da resposta que o setor está a dar, mas entendemos que há muito para fazer. Isso não quer dizer que aquilo que nós temos são boas empresas no setor, grandes empresas, temos empresas na área da montagem que são das maiores da Europa, da montagem de bicicletas, onde a J. Maia já tem
um caminho também aqui bastante grande, ainda não está no topo, mas já tem um lugar bem significativo na montagem, portanto tem subido. Temos a maior fábrica de rodas da Europa, de correntes também da Europa. E depois temos outras empresas bastante inovadoras em diferentes áreas, por exemplo, nos crencos. Temos também nas cadeiras de bebé uma empresa que domina o mercado das cadeiras de bebé a nível nacional e internacional. E depois temos algumas que nos componentes são expoente europeu e mesmo mundial. O caso das empresas da empresa da Triangles, que solda quadros em alumínio, e agora uma última que está a começar entre nós, Carbon Team, que faz quadros em alumínio, em carbono, e colocou o primeiro quadro só como o mais leve do mundo. Mas temos outras empresas também que fazem selins a pesar 36 gramas, não sei se tem a noção de quanto é isto, mas é mesmo muito pouco. É uns 5 pacotinhos de açúcar, mais ou menos. Exatamente. O gerente, o dono da empresa, num stand de uma feira, tinha de um lado um selim e do outro lado uma caneta. Portanto, é uma boa comparação e estavam os pratos da balança perfeitamente equilibrados, portanto, relativamente com este peso. Mas temos outras peças. Mas, obviamente, não temos tudo. Temos aqui um grande caminho ainda para andar. Há muito desenvolvimento para fazer e há muitas coisas para aperfeiçoar ainda dentro das empresas, da grande maioria delas. E agora este pacote de fundos que irão chegar, que está primeiro já o PRR, com as agendas, mas também outros que seguirão, virão dar a oportunidade às empresas para melhorar os seus serviços e inovarem, porque Portugal tem um grande desafio na área das duas rodas, nós somos grandes e as empresas associadas da Abimot, que aqui a AJ Baias faz parte, mas muitas outras, demonstram grande interesse, portanto, e vontade de construir um futuro melhor e de inovar nos produtos e também nos métodos. E, portanto, há duas pedras de toque nesta inovação que vai ser necessária. Para além dos produtos e inovação e criação de novos produtos, novos modelos, etc., há inovação de processos também, onde a digitalização e a área ambiental são fundamentais. Falar na indústria, falar em projetos e não falar na digitalização dos processos, na automação de processos e na componente ambiental é estar afastado daquilo que é a grande evolução do futuro e da construção da indústria do futuro. Quem não olhar para estas duas vertentes de uma forma muito intensa, estou convencido que a médio e longo prazo irá ter problemas. Porque... Vamos tentar falar um pouquinho disso mais para o final da cerejinha em cima do bolo, ou seja, como é que a gente consegue tratar disso, mas eu penso que a fotografia tá bem passada. Gil, obrigado por esse enquadramento. Vamos ouvir aqui um pouquinho aqui na presença do Rui. Rui, como é que você vê hoje o mercado? Já conta com um pouquinho de uma história já grande. Quais são o que você identifica hoje os desafios e as oportunidades nesse mercado hoje em dia? Ora, antes de mais, boa tarde a todos e gostaria de agradecer o convite e a oportunidade da AJ Baias de participar num webinar como este. Realmente, pegando um pouco nas palavras do Dr. Gil Nadais, os últimos tempos da indústria das duas rodas foram explosivos, para não colocar de outra forma. Houve crescimentos exponenciais e oportunidades a surgirem praticamente todos os dias. Contrariamente àquilo que muita gente poderia prever, a questão da pandemia e a questão do confinamento
que faria crer que as coisas diminuíssem bastante, não. Na verdade, provocaram um crescimento ainda maior, uma escassez de bicicletas no mercado, e porque de repente acho que houve uma mudança também de hábito dos consumidores, que começaram a ver a bicicleta não só como um produto de lazer, mas como um produto de bem-estar e até como um meio de comutação diária, sendo que, em termos pandémicos, é um meio em que não estamos em contacto com mais ninguém, portanto estamos seguros e conseguimos de uma forma eficiente fazer as nossas comutações diárias. Claro que isto tem diferenças a nível de cada país, até por questões geográficas e de relevo, e nesse aspecto nós, Portugal, ainda estamos um bocadinho atrasados, mas na Europa, em termos globais, tem-se notado, mesmo a nível do uso da bicicleta para locomoção diária, um aumento muito grande. Ora, isso fez com que a pressão sobre toda a indústria ligada às duas rodas tenha sido enorme e tenha disparado. Nós, por exemplo, na AJ Maias, ainda que em número de quantidade de bicicletas subimos, mas não subimos desmesuradamente, fazemos cerca de 400 mil bicicletas ano, mas apostámos fundamentalmente nas bicicletas elétricas, porque é a grande procura e a grande tendência do mercado. É tão fácil dizer que em 2019 nós fizemos 30 mil bicicletas elétricas num ano. Neste momento estamos a produzir 1000 bicicletas por dia. 1000 bicicletas elétricas por dia. Claro que isto coloca-nos, em especial a AJ Maias, num plano um bocadinho de destaque. Penso que não sei se é comigo, Paulo, Gil, penso que o Rui deu uma travadinha, certo? Sim. Okay. É o Rui que está sem rede. Sim. A internet está sempre a bombar para poder do sistema. Já voltou. Perdão? Já voltou. Não, paramos nas 1000 bicicletas dias e o sistema começou a entrar em crash. Achou que é normal, é muita coisa. É incrível. Não, é muita coisa, é verdade. Não, eu dizia que esses números, claro, colocam a AJ Maias um pouco em destaque, porque se calhar, e o Dr. Gil poderá confirmar, 1000 bicicletas elétricas dia já nos coloca provavelmente na liderança da produção de elétricas em Portugal, sem dúvida. E mesmo na Europa. Na Europa também, aí nas elétricas, vocês estão mesmo lá em cima. E eu sei que acho que é para crescer. Não, é para crescer e muito. Aliás, já vamos ter que aumentar a capacidade. Mas a questão é, há aqui um desafio grande mesmo em termos tecnológicos, porque as bicicletas elétricas, obviamente, são bicicletas de outra complexidade e de outros requisitos de montagem. Há oportunidades de melhoria e de certeza que vamos aprofundar isto mais para o final desta sessão, mas um bom termo de comparação é se virmos, se calhar nem há 100 anos atrás, as linhas de montagem de bicicletas e as linhas de montagem de automóveis eram iguais. Eram pessoas à volta de uma linha a montarem componentes de forma manual. E podemos ver a evolução que foi no mercado automóvel, no mercado das duas rodas. Tudo bem que somos o parente pobre da locomoção, é verdade, mas não houve esse acompanhamento tecnológico, não houve essa aposta na automação. Se calhar está na altura de pegarmos. Vamos já falar de seguida. Vamos falar de seguida já sobre esse tema, que eu acho que é uma dificuldade e é um desafio a ser alcançado, que é sermos mais eficientes. Mas, Paulo, um overview inicialmente, só para depois a gente passar para o próximo tópico. Sim, no overview, naturalmente, que eu estou a ouvir com alguma atenção o que está aqui a ser dito, do lado
E desde já agradecer a quem entretanto chegou, que não cumprimentei, que estava a esquecer, mas naturalmente que esta nossa discussão tem a ver nomeadamente com os desafios do futuro, não é? E nós neste momento estamos contentes com um setor que mostrou que a capacidade e a energia que é colocada dá resultados, mas também sabemos que, como o Rui e o Gil estavam a dizer, chegamos a um momento que temos que continuar a dar saltos disruptivos em algumas perspectivas e temos que melhorar em muitas coisas. Da minha perspectiva, eu faço esta reflexão, até porque, de forma resumida, para darmos continuidade, que nós andamos aqui à busca do que é que nós podemos ajudar no futuro, nomeadamente nesta questão. Então, falamos tanto da transformação digital, mas a transformação digital estará num conjunto de vetores que nós já temos algumas linhas da frente, mas precisamos naturalmente estar próximos de vocês de entender. Falarmos aqui da digitalização dos processos, e nós naturalmente vendemos RPs e gestão de fábrica e gestão de produção, que terão que otimizar não só em termos digitais, mas também no vosso próprio processo, como disseram há bocado, da montagem, como é que isto vai encaixar com a filosofia digital. Então, falámos aqui também de uma área que é importante, do comportamento do consumidor, que muitas vezes nós, produtores, não nos preocupamos de uma forma direta, porque não é, mas parece-me, despertou-me aqui, até foi o Rui que bateu um bocado nesta questão, há uma grande tendência, não é? Há uma mudança de comportamento de hábitos e nós podemos ter um papel importante nessa alteração, ou seja, com estratégias de marketing, e daí também uma área que nós temos estado a apostar no Grupo Incentia, de poder proporcionar não só o marketing digital, que é óbvio, mas também na estratégia, porque nós queremos criar mecanismos de sensibilizar as pessoas para a importância das duas rodas hoje, principalmente das bicicletas, no dia-a-dia das pessoas, não é? E a pandemia veio reforçar isso, e nós podemos escalar também por aí, porque são às vezes áreas que não são diretamente de fábrica e de chão e de produção, mas são áreas que me parecem que nós também podemos criar aqui um aporte, que é o próprio, até depois falando do próprio branding de Portugal como um grande produtor desta área e com a experiência. Não falámos ainda, mas também é uma coisa que me vem vindo a preocupar, que é a capacitação dos recursos humanos, não só para gente qualificada, já tinha tido esta conversa no outro fórum com o Gil, que é, nós não é só pessoas qualificadas que precisamos, também precisamos de pessoas para aquelas operações que não existem no mercado e que, apesar de não serem qualificadas, são extremamente importantes para o sucesso dos projetos. Pronto, eu resumia-me assim, pelo menos para esta situação. Não falamos, mas vamos falar. Não falamos, mas vamos falar. Eu disse nesta introdução inicial. Tema, exatamente, que é o próximo tema. Estamos bem alinhados. Que eu vou passar agora para a próxima ronda, que é... estamos a falar já fizemos aqui esse footprint, digamos, aqui a duas rodas no mercado, eu agradeço imenso. E agora vamos passar aqui o seguinte, dentro dos desafios, que eu acho que é uma grande, e de uma introspecção que a gente faz, que é da robotização versus a mão de obra qualificada. Eu acho que não é só no nosso setor, por exemplo, no setor das tecnologias, cada vez mais temos dificuldade em ter, não é só programadores que vivem o mundo, vive de muita gente, de muito tipo de situação, mas temos uma dificuldade agravada que é a robotização fina, não é? Ou seja, os processos são muitos manuais, ou seja, é um processo que tem um refinamento de automatização muito delicado, uma complexibilidade de modelos e maneiras de produzir, né, que faz com que haja uma dificuldade de a gente automatizar e robotizar toda a parte da produção. Depois a escassez de mão de obra, né? Ou seja, Portugal, apesar de ser um país que eu escolhi já há 20 anos para viver, por esse meu sotaque aqui já dá para perceber, mas não é só por causa do coração, mas é por causa do bom tempo, da comida e dos recursos mais qualificados, mas cada vez mais vimos que a escassez de uma mão de obra qualificada e a possibilidade disso que o Paulo estava falando, que é de conseguirmos acelerar, e acho que depois ele vai poder falar um pouquinho mais disso, que já estamos a tentar fazê-lo internamente, tentamos replicarmos e fazer benchmark de outros lados, que é acelerar o processo de aprendizagem, né? Ou seja, não esperar um recurso ficar pronto em 6 meses para ficar apto a produzir tanto quanto um que já está acostumado, mas é um caminho. E, obviamente, tudo isso implica em tempos pandêmicos, né? Ou seja, como é que a gente está com esse desafio, que já não é o dia a dia, já não é a normalidade, já não é a quarta, quinta, sexta onda. A Inglaterra já está dizendo que a própria Covid agora já virou gripe. Ou seja, como é que a gente consegue juntar todas essas dificuldades e pronto, transformar isto numa realidade. Podemos seguir aqui agora um fluxo um bocado mais diferente. Vou passar aqui um bocado para o Rui, ou seja, como é que você vê essa parte, Rui, da parte da automatização, ou seja, já está produzindo um processo mais complexo que são as bicicletas elétricas. Como é que você tem visto essa dificuldade? Como é que você tem
tem conseguido dar a volta a ela? Ora, é um tema engraçado, porque isso é uma indústria, pelo menos na parte da montagem das bicicletas, extremamente dependente do trabalho manual. Nós, atualmente, a J. Maias tem 400 colaboradores e realmente somos muito dependentes do trabalho manual. A automatização ainda é muito curta. Temos alguns processos onde as coisas começam a acontecer. O maior que temos neste momento é na nossa nova linha de pintura, onde já não praticamente só há intervenção manual na carga, descarga e na decoração. O resto já será tudo feito de forma automatizada. Mas na parte da montagem da bicicleta propriamente dita ainda há muito caminho a percorrer. Temos que ter atenção que, sendo a bicicleta um produto altamente personalizável, assistimos, isto em termos industriais, a cada vez mais a redução do tamanho do lote para irmos de encontro àquilo que é a necessidade específica de cada cliente ou o pedido de cada cliente. Ainda não estamos no ponto, ou pelo menos nós, a J. Maias, no tipo de negócio que temos, que somos um fabricante em massa, não fazemos a personalização a 100%, há outros que os fazem. Mas mesmo assim deparamos cada vez mais com lotes mais curtos e de complexidade maior. E isso lança sempre algum desafio à parte da automação, como é que conseguimos arranjar um sistema robusto, mas que nos permita flexibilidade. Eu acredito que em algumas partes da montagem se possa dar passos muito importantes, naquelas operações que são mais rotineiras, se possa dar passos muito importantes na robotização, mas creio que é ainda um tema que não tem a devida atenção ou a atenção específica por parte dos montadores. Porquê? Porque também, lá está, como eu dizia, somos o parente pobre da locomoção e, portanto, a parte económica ainda do custo dos equipamentos ainda faz uma moça muito grande e, portanto, o payback desses equipamentos ainda é muito longo para se conseguir fazer algumas dessas operações. Já há passos a serem dados, mas ainda temos muito caminho a andar. Ok, foi obrigadíssimo. Gil, então o que o setor como um todo tem visto nesse sentido sobre isto? Um pouquinho aí que possa complementar também do que tem acompanhado. E o que também posso deixar aqui a bola e o desafio, que é o que a Abimota também tem feito para tentar ajudar o setor também a conseguir ultrapassar essa dificuldade, não é? Que não deixa de ser uma dificuldade do setor. Nós temos de dividir o setor em dois componentes, uma parte de montadores e outra parte de fabrico de componentes. No fabrico de componentes já temos empresas muito robotizadas e com grande intensidade tecnológica. Temos algumas que são das mais robotizadas do mundo, mas isto não tira as pessoas, porque operações como o Rui disse, de colocar autocolantes num quadro, de personalizar uma bicicleta, mas operações muito precisas e de pequenas séries, de colocar os autocolantes em 1000 quadros, que é uma série pequena, ou até podia ser, 1000 já é grande, não é? Mas pronto. Mas exige uma precisão que é bastante difícil para o robô, e se não for para grandes quantidades, os custos referidos de programação do robô para a operação ultrapassam tudo. E, portanto, há aqui algumas componentes que irão necessitar sempre de muita mão de obra. Mas a parte dos componentes da bicicleta está bastante mais adiantada do que a parte da montagem das bicicletas. E na montagem das bicicletas,
Talvez tenhamos de olhar no futuro para um redesign das bicicletas no sentido de ter ou proporcionar operações mais simples de montagem de alguns cabos, ou então a inexistência de cabos, que ainda será de alguns cabos, que será o caminho, mas há ainda aqui um grande percurso a percorrer. O que é que a Abimota tem feito? A Abimota está-se a preparar neste momento e ainda reuniu agora muito recentemente com os associados, no sentido de podermos fazer em conjunto uma candidatura aos apoios ao PRR para apoiar a melhoria, portanto, das condições nas empresas, a informatização e digitalização, a robotização dos processos, mas a própria Abimota quer ir mais longe do que tem estado a fazer, que é verificar a conformidade para apostar na inovação e no desenvolvimento, para estar mais próximo das empresas e apoiá-las no desenvolvimento do setor. Este é o caminho que nós queremos traçar, obviamente, com as empresas ao nosso lado. Só estando aqui presente aqui para uma reunião um bocado mais tecnológica já é um bom sinal disso, que está preocupado de ver um associado e ver promover isto dentro dessa comunidade, poder replicar e reforçar uma vez mais o papel da Abimota. Paulo, o que diz aqui sobre esse desafio? Eu acho que a gente tinha feito no briefing interno essa questão de a gente poder acelerar o processo, né, de aprendizagem, ou seja, o que pode contribuir um pouquinho mais para esse grande dilema? O que você tem visto também aí, fazendo também aqui um benchmarking com alguns outros setores que sofrem da mesma maleita? Sim, eu até pegava no último exemplo que o Gil partilhou. Às vezes nós procuramos, há um foco muito grande, não é só em Portugal, em todo lado, é que acreditamos que a diferença vem pelo produto. Mas tudo que anda à volta do produto, e este exemplo específico da investigação, que um próprio design, que é mais uma componente transversal, pode ter um impacto muito significativo em todo o processo, desde a entrega, desde o processo de fabrico, não é? Porque bastaria mudarmos qualquer coisa que até vamos ganhar aerodinâmica, isso seria na perspectiva do produto. Mas não é aerodinâmica, a aerodinâmica mantém-se, o que pretendemos é que aquilo permite-nos ter uma automatização. E isso naturalmente exige um investimento transversal a todo o setor, que me parece que a Ambimota está a fazer bem esse caminho, de podermos fazer investigação nessas áreas, que nos permitam garantir um conjunto porque não temos dúvidas que o caminho de futuro não será a massificação da produção, será a personalização. Nós sabemos que é isso que o mercado está a exigir, noutros setores também. E aqui leva-nos a outras áreas de investigação interessantes. E dando aqui alguns exemplos daquilo que estavas a dizer, há outros desafios noutros setores. Eu acho que a aprendizagem do que temos visto, e aí tem sido uma coisa gratificante, nós temos naturalmente 35 anos de experiência. Aliás, nós próprios, Grupo Incentia, nascemos numa empresa de plásticos, era um departamento de informática de uma empresa de plásticos, por isso conhecemos muito bem a indústria, mas hoje trabalhamos numa indústria transversal. E eu diria que as nossas pessoas que estão em clientes aprendem muito curiosidades sobre uma área que depois a analogia que não tem nada a ver aplica-se noutra. Eu ainda continuo a achar, não querendo dar aqui publicidade a nenhuma empresa em específico, que a empresa que eu achei mais indústria 4.0 neste país é uma empresa da área da cerâmica, que é impressionante. E eles que me ensinaram foi que a maior parte da analogia foram buscar a uma padaria. E eu, padaria, certo, porque têm processos que não são diretos, mas têm um mindset, têm uma coisa tão simples que nos faz despertar o óbvio. Lembrar uma coisa que há uns anos aprendi sobre inovação. De que cor é o penso rápido? E o pessoal todo que está nesta sala, o que vem à cabeça é a cor da pele. E eu faço uma pergunta tão estúpida, qual pele? E vocês, ups, pois, exato. Parece óbvio, mas este trigger vem destas perspectivas. Nós temos feito também um trabalho engraçado, e sei que os senhores conhecem perfeitamente, com a nossa empresa Codi, que muitas vezes olhamos para a impressão 3D como produto, protótipos e afins, e não olhamos a uma coisa que temos aprendido em Portugal também, que temos bons casos, que é usar aquilo como pequenas ferramentas que são feitas para pequenas séries, mas que faz um ganho na produção e no chão de fábrica brutal em termos de rentabilidade. Porque a ferramenta pode ser moldada como queremos e tem que ser uma ferramenta, naturalmente, com tecnologias que permitam que aquilo seja uma ferramenta utilizável, não é um protótipo. E isto, eu próprio, que estive mais envolvido nesta caminhada com a Codi, percebi a importância que uma ferramenta tem. Hoje pensamos, amanhã experimentamos, ou daqui a uma hora ou duas experimentamos, e funciona, adapta-se e faz.
E temos também um exemplo na cerâmica que conseguimos, com a CODI, passar de um processo que demorava 5 semanas a ser produzido para 4 dias. E isto é ganho. Isto pode ser uma vantagem competitiva. O que é que eu quero dizer com esta minha intervenção? É que nós podemos aprender, investigar e criar analogias na cerâmica, no calçado, até na vinha. Eu recentemente tive uma experiência engraçada, que não vale a pena agora que estarmos aqui a procurar fora do âmbito, mas até na vinha nós podemos aplicar coisas na área da TI. É impressionante esta aprendizagem e esta investigação que vai do design, do marketing, da comercial, por aí fora. Maravilha. Obrigadão, Paulo. Olha, já vamos aqui entrando na reta final. Espero que esteja todo mundo ainda acordado aí nas nossas redes e estejam se divertir por isso. Quem está vendo em flash forward, ou seja, depois, que aproveite, ande para frente, ande para trás. Aqui é o seguinte, inovação como solução para o setor, né? Aqui depois de volta vai a cerejinha em cima do bolo, ou seja, aqui vimos a pegada, vimos algumas dificuldades que temos e obviamente, a inovação como solução, né? Ou seja, continuar fazendo tudo da mesma maneira, como falaram aí há 100 anos atrás, ou seja, o processo era completamente distinto, né? E acho que foi algum dos temas que também já falamos, que é repensar o conceito das duas rodas, ou seja, que é a bicicleta enquanto um quadro, 2 pedais, duas rodas. Isso é pensar um bocado fora da caixa, que hoje em dia, quando eu fui falar aqui com as minhas filhas, vou fazer hoje um webinar sobre as duas rodas. As duas rodas, o que é? As bicicletas e as motas? E as trotinetes? As trotinetes também entram aí, também tem 2 rodas, também outro, não deixa de ser um veículo, é uma coisa que estava no nosso passado e hoje em dia também está espalhado pela cidade inteira. Ou seja, o conceito, como é que a gente vai aplicar isto? Outra coisa que eu também aprendi aqui com o Gil, me explicou aqui de uma coisa também que são as speed bikers ou cargo bikers. Para quem não sabe, por exemplo, depois podem falar um pouquinho, speed bikers é a eletrificação das bicicletas e a bicicleta é ficar num conceito entre bicicleta e moto. Também o pessoal da FAMEL, se estiver aí vendo, nos vendo, também estamos a falar também sobre isso também, que é o ressurgir. Pegaram um conceito de uma moto ícone, que era uma motinha que fazia um barulhinho, que não sei das quantas, e vamos relançar essa marca, mas vamos relançar em 100% eletrificado, ou seja, pegaram um conceito altamente disruptivo e trouxeram para cá. A Cargo Bikers, que eu estava falando, que é mais dia menos dia, a pequena distribuição vai ter que encontrar modos de fazer eletrificação. Nós já tivemos aqui na do trânsito entre Agora, acho que agora perdemos, somos nós o Fabrício. Eletrificação, então, ou seja, pequenas distribuições. Depois, Fabrício, ficámos, também falhaste, ficámos naquela parte das 1000 bicicletas elétricas contigo também. Poxa, eu falei 1000 bicicletas, agora já não sei onde é que eu fiquei. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Agora sim. Ok. Então é importante. Ou seja, então aqui, eu estava aqui a falar sobre algumas outras disrupções no processo, né, dos processos das speed bikers e das cargo bikers. E depois aqui o fechamento que eu vou colocar aqui é o seguinte, ou seja, como é que nós, enquanto empresas de tecnologia, promovendo aqui esse evento, através do software de gestão, ou seja, que nada mais é do que a ferramenta para poder acompanhar todo o processo e a traçabilidade, e como é que a gente consegue produzir mais e com menos recursos, como é que a gente também consegue ser um pouquinho mais disruptivo também nessa parte. Ok? Passo aqui então a palavra primeiro para o Gil. Gil, então, o que pensa aqui sobre essas frases aqui que a gente acabou de partilhar aqui um pouquinho? A mobilidade não é só as bicicletas, mas a mobilidade suave, ou seja, as bicicletas e tudo aquilo que anda a velocidades baixas e, sobretudo, movido com a força humana, está em mutação. As cidades estão a mudar. E as cidades estão a mudar cada vez mais numa perspectiva de serem mais para as pessoas e menos para os automóveis, e dentro sobretudo das grandes cidades, o automóvel está a não ter tanto espaço e outros meios de transporte estão a ganhar esse espaço. Porque também há aqui uma mudança de hábitos das pessoas. As pessoas querem ter vidas mais saudáveis e, portanto, tudo o que é deslocações mais curtas, portanto, até 8 km, 5 km, começam-nos a fazer com outros meios. E aparecem aí, como vocês já referiram,
as trotinetas, mas há todo um conjunto de novos veículos que estão a aparecer e que já estão aí também, mas outros que irão aparecer, os hoverboards, etc., que isso vai ser para quem acompanha a evolução europeia, os legisladores estão-se a ver aflitos como é que conseguem coordenar tudo e arranjar categorias para estes novos PMDs, Personal Mobile Devices, como se chama este conjunto de instrumentos, de objetos que servem para nos locomovermos. Mas, em particular, e dentro das duas rodas, temos duas grandes, não serão novidades, mas estão em grande crescimento. Um são as speed bikes, que são bicicletas elétricas, só que atingem uma velocidade de 45 km/h. Portanto, têm motores mais potentes e são utilizadas sobretudo para distâncias mais longas. Posso dizer, por exemplo, que na Suíça já cerca de 15% das bicicletas elétricas já são speed bikes, as vendas que estão a ser feitas neste momento. E, portanto, isto começando no centro da Europa, mais tarde ou mais cedo, chegará também ao utilizador português. Outra que está a entrar com muita força e talvez até mais do que as speed bikes são as cargo bikes. As bicicletas de carga, as cargo bikes, estão a ser cada vez mais utilizadas na entrega porta a porta. E, por exemplo, na Alemanha, em algumas cidades, já quase só é permitido fazer entregas com veículos não poluentes e aí entra pela sua versatilidade, pela facilidade de manobra, pelo pouco espaço que ocupam as cargo bikes. Portanto, há aqui um conjunto de novos veículos, de uma mudança na locomoção, na mobilidade muito grande e que vai, de certeza, influenciar a vida de todos e com veículos que nós nem sonhamos neste momento, mas onde eu acho que as duas rodas estarão lá sempre presentes. Olha, ainda bem que sim, espero bem que sim. Daqui a pouco também já tem também de uma roda só também, não é? Que eu já vi também os senhores com os capacetes andando sobre uma roda assim, para um lado para o outro. Daqui a pouco vamos de volta para o futuro, não vai ter roda nenhuma, que nem né, o Jack McRyan com aquela tábua sem roda. Rui. Ok. Rui, como é que... Estou? Estão me ouvindo? Ok? Sim? Congelei, estão me ouvindo? Rui, está me ouvindo? Ok. Sim. Pronto. Penso que o Rui está me ouvindo. Pronto. Rui, então, eu queria que também ouvir aqui um pouquinho aqui essa parte, ou seja, como é que tem visto esse repensar, ou seja, se tem só simplesmente acompanhado o que os seus clientes estão pedindo, ou tem pensado também realmente nesses novos conceitos. E também aqui, como também um pouquinho de novo, puxando aqui a brasa para a nossa sardinha a nível do ERP, ou seja, um cliente nosso que utiliza o nosso software, o SaaS X3, para poder gerir todo o processo e a capacidade de resposta e de velocidade de resposta não só para um crescente demanda em tipo de volume, mas também de se adaptar e de conseguir atender essas demandas. Como é que tem visto isto e para o futuro? Bom, de facto, nós, e é aquilo que temos vindo a falar desde o início, que se nota uma popularização das duas rodas em geral e que dá origem a estas evoluções que falámos, como as cargo bikes, como as speed bikes, como todas essas, vamos dizer, evoluções que estamos a assistir. Até mesmo a evolução recente que se viu das bicicletas convencionais para as bicicletas elétricas, que vieram, no fundo, também ajudar aquelas as pessoas mais reticentes e que diziam: não, eu não posso ter uma bicicleta porque moro num sítio de montanha e não tenho força para subir. Não, agora a vinda da tecnologia elétrica democratizou um pouco o uso da bicicleta, o uso generalizado da bicicleta. E, portanto, faz todo o sentido que numa altura em que a temática ambiental está cada vez mais presente nas nossas vidas, numa altura em que, como dizia o Dr. Gil Nadais, e com razão, a vida fit e o foco na nossa saúde também está cada vez mais presente, faz todo o sentido que
que cada vez nos movamos mais do tipo de mobilidade convencional com os carros e, portanto, mobilidade com zero esforço, para um tipo de mobilidade suave, uma coisa mais pessoal, mais amiga do ambiente e mais isolada, até também por fruto das restrições pandémicas que cada vez mais temos. Se pensarmos então nas cidades, e daí também a questão da evolução das trotinetes, entendemos que temos mobilidade combinada, o poder levar uma mobilidade pessoal dentro de um transporte coletivo e usá-la de forma combinada entre transportes. E realmente está a evoluir e está-se a modificar o hábito e realmente cada vez vemos mais e mais setores a aparecerem com adaptações a esta nova realidade e com novas ferramentas. No que o tema do ERP diz respeito, pois com certeza, numa visão muito industrial da questão, o ERP hoje em dia é incontornável, implica, nós já nem conseguiríamos sinceramente funcionar sem ter o apoio do ERP, porque, como também dizemos, a parte da personalização é cada vez maior e, portanto, faz com que a complexidade de produtos e a multiplicidade de referências e de componentes seja tão grande que precisamos de um suporte informático que acompanhe esta realidade e que nos permita ter a agilidade para gerir toda esta complexidade de uma forma expedita. Além disso, temos, e com vocês, obviamente, também uma nova questão que tem a ver mais com se criar o bilhete de identidade das bicicletas. O governo francês, por exemplo, obriga a que cada bicicleta vendida tenha um cadastro, tenha quase como um bilhete de identidade e que seja cadastrado quem é que a comprou e que modelo é, com um número único para cada bicicleta. Isto para evitar roubos e questões dessas. Ora, isso, aliando isto a uma questão de traçabilidade para garantia de qualidade do produto, obriga a um ajuste tecnológico também grande para conseguirmos garantir no fundo, esta unicidade de cada bicicleta. É um projeto que estamos a desenvolver convosco e que tem sido um sucesso. Isto, felizmente, está a trabalhar muito bem, mas que também é um pouco, vem demonstrar uma tendência também grande e uma diversificação da complexidade tecnológica que temos que ter enquanto players neste tipo de mercado. Enquanto só tinha que estar atento às novas tendências do mercado, às exigências dos clientes, ainda vem também um governozinho, olha, está vendendo muita bicicleta, vamos olhar para eles e vamos aqui começar a criar aqui regulamentações e controles e rastreabilidade, ou seja, mais um agravante para se controlar e para poder se conseguir gerir, né? Mas temos ciência que juntos a gente consegue chegar mais longe e vamos passar com essa legislação de França com sucesso. Paulo, em tom de desfecho também, porque estamos aqui também, eu posso abrir o espaço de perguntas também, se alguém quiser colocar aqui na nossa audiência, mas como é que vê esse cenário final aqui para a gente poder fechar esse tema, sobre o conceito das duas rodas, as novas tendências do mercado e pronto, obviamente a informação, ou seja, também centralizada, gerida de forma eficiente para poder o negócio andar para frente. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o Nuno e o Rui disseram. Aliás, esta questão da legislação que também vai, por um lado, vai ser cada vez mais exigente, né? Lá está, os mercados crescem, a legislação aumenta, isso é proporcional. E depois poderá haver políticas transversais a nível mundial, mas haverá políticas muito específicas e acho que o exemplo que o Rui partilhou é óbvio, que tanto do nosso lado como tecnológicos que somos, e a tecnologia vai estar em tudo, vamos ter que adaptar. O ERP naturalmente continua a ser a base de qualquer estrutura de gestão,
mas vamos ter muito mais componentes integrados que uma vez na vida imaginámos, e alguns que ainda não vir para o terreno que nós nem sequer ainda estudamos. E por isso, tanto do lado do cliente, nesta perspectiva, no exemplo que estamos a falar, como nós, providers, vamos ter muito que aprender, muito que adaptar e espero eu que nós consigamos em Portugal ajudar as empresas portuguesas a fazer esse caminho, porque é desafiante, porque estamos a entrar num mercado que é mesmo global, em todos os aspectos. Isso vai ser desafiante, e aí novamente estamos a voltar à questão do caça-talento, não é? Hoje uma pessoa pode estar aqui onde eu estou, em minha casa, o meu vizinho está a trabalhar neste momento para os Estados Unidos e eu estou aqui a trabalhar para este lado. É tão óbvio quanto isso, e por isso não vale a pena negar-nos. Isto traz-nos coisas boas e coisas más, e nós vamos ter que nos agarrarmos uns aos outros, e eu não tenho dúvida que a escalabilidade também tem a ver com aquilo que eu falei inicialmente, que é a partilha entre todos dos desafios, dos problemas, e perceber muitas vezes que o senhor ali da padaria tem o mesmo desafio que nós, só que é de outra dimensão, noutra abordagem, mas duas cabeças a conversarem de forma aberta descobrem soluções espetaculares. Essa tem sido a nossa experiência, como eu disse, e volto a refrisar, acho que esse é o caminho que nós todos estamos aqui nesta sala devemos fazer. Nós devemos falar com pessoas. As pessoas têm experiências e quando lá vamos fora também, vemos coisas diferentes, é importante essa partilha para descobrirmos às vezes a vírgula que falta para dar um salto disruptivo. Espero que, obrigado Paulo uma vez mais por esse desfecho, espero que esse tipo de ação venha despertar isto e venha demonstrar que é bom a gente estar aqui juntos, partilhando experiências, dificuldades, encontrar os apoios, sejam eles institucionais, dentro de uma associação, seja dentro de um parceiro tecnológico, e me resta aqui agradecer. Não sei se temos mais alguma questão, acho que não temos aqui nenhuma questão. Para a audiência, se alguém quiser colocar aqui alguma questão, era só levantar a mão e colocar, mas eu penso que o pessoal está muito caladinho, acho que ficaram bastante elucidados. Só me resta aqui, acho que dentro do prazo estava previsto um pouquinho mais de uns minutinhos a mais, porque soube bem a conversa. Espero para vocês que estiveram aí a assistir, seja ao vivo, nos LinkedIns, ou em podcast, ou seja lá onde é que estiver, tenha sido tenha sabido tão bem quanto soube para mim. Olha, Gil, uma vez mais, Rui, Paulo, muito obrigado. Se quiserem dar uma palavra final, eu agradeço a todos e continuação de bom negócio para todos nós. Pois, eu agradeço esta oportunidade e dizer que a Abimota fica disponível para colaborar com os seus associados e com os não associados, esperando que se tornem associados no futuro, para podermos, não só nas duas rodas, mas porque a Abimota também representa as ferragens e o mobiliário metálico, podermos aproveitar as oportunidades que existem e fazer crescer as empresas e crescer a economia e crescer o país. Muito obrigado. Obrigado, eu. Bom trabalho. Obrigado. E no nosso caso, também, em nome da JMES, agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estarmos aqui a discutir um bocadinho este tema que para nós é quase o nosso dia-a-dia, mas que muitas vezes estamos tão centrados no fabrico que nem paramos para pensar no resto. Muito obrigado. A JMES tem como lema "Ajudamos o mundo a pedalar", pois o convite fica feito para que continuemos todos a pedalar e a andar para a frente nas nossas vidas. Muito obrigado. Eu, para terminar, faço ao contrário, agradeço ao Rui e ao Gil por disponibilizar este tempo, em nome da Incente e da Y-Partner, não é? Normalmente faço os obrigados no início, eu agradeço no fim, que realmente foi extremamente gratificante a vossa disponibilidade e gostei muito desse lema, vou continuar a pedalar convosco, isso é certo. Com certeza. Tá bem, gente, muito obrigado, até uma próxima.